Enem 2022, questão de física. As palavrinhas mágicas são propagação do som e velocidade média. A questão diz o seguinte: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo. No ar, é de 340 metros por segundo. Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sonoras sobre a onda sonora. A distância L em metro entre o barco e a geleira é mais próxima de... Então, nós temos no quadro ilustrado o desenho que foi dado na questão. Então, temos aí um barco. Na parte superior desse barco, ele tem um detector. E embaixo, no fundo do mar, um segundo detector que estão à mesma distância. Em relação a um bloco de gelo, um pedaço de bloco de gelo que vai cair e o som vai se propagar, e esses dois detectores vão conseguir detectar esse som. A questão é o seguinte, que nós já sabemos que o som ele se propaga em um meio material e depende desse meio. Então, em sólidos, como em metais, ele se propaga melhor do que em líquidos. E se propaga melhor em líquidos do que em gases. Neste caso aqui, nós temos duas situações. Uma está no meio líquido, que é o mar, e o outro no meio gasoso, que é o ar. Então, nesse caso, nós podemos ver que o som ele vai chegar primeiro nesse detector que está na água do que nesse detector que está no ar. E na questão ele dá os valores da propagação de cada som. Na velocidade na água, que é a velocidade de ar, o valor do som que se propaga na água é 1.540. E o som que vai se propagar no ar é 340 metros por segundo. Bom, pelo próprio desenho, dá para saber, né, nesses dois desenhos aqui, esses dois desenhos eles representam o sinal sonoro que vai ser emitido por cada detector, né? Então, isso aqui são ondas, representação de ondas sonoras. E, pelo desenho, nós vemos que, primeiro, o detector A detecta esse som no tempo de 220 segundos, que é onde está o pico dessa onda. E só no segundo detector, só quando chegar a 232 segundos, é que o detector B vai conseguir detectar esse mesmo som. Ou seja, existe um atraso, né, do tempo de um detector a outro. Por quê? Porque o som ele vai chegar primeiro no detector da água do que no ar. Então dá para saber que, obviamente, esse aqui é o detector que está na água e esse é o detector que está no ar, que o tempo aqui de chegada é mais rápido. Na questão, ele não dá o tempo de chegada de cada som. O que ele dá o que ele dá na questão? É que os dois detectores são ligados e só depois de 220 segundos é que o primeiro detector consegue detectar o som. E logo após, o segundo detector nesse tempo aqui. Então, o que ele vai nos dar é o quê? É o intervalo de tempo, a diferença do tempo de um em relação ao outro. Então, podemos escrever que dt, que é a diferença dos tempos, né, do tempo B em relação ao tempo A, é tempo de B, tempo que o som vai chegar em B, menos o tempo que o som vai chegar em A. Por que tempo de B menos tempo de A? Porque o tempo de B ele é maior do que o tempo de A. Né? Então, a diferença tem que dar um valor positivo, não existe tempo negativo. Por isso que é TB, tempo do som que o som vai chegar no detector do ar, menos o tempo que vai chegar no detector da água. E dt é o valor que foi dado, né? Então, qual é a diferença? É 232, que é quando vai chegar no detector B, menos 220, que é o que vai chegar no detector A. Então, a diferença é 232 menos 220. Eu não sei quem é T de B nem T de A, mas eu sei o seguinte,
que velocidade média, ele é sempre calculado pelo quê? Pelo deslocamento, que nesse caso aqui, no nosso caso, é L, né? L seria o tempo que vai desde a queda do bloco até a chegada no detector, é o nosso deslocamento, dividido pelo tempo. O tempo aí, no caso, são os dois tempos, o tempo do primeiro detector e do segundo. Essa equação aqui, que é da velocidade média, eu posso também escrever da seguinte forma. Eu posso colocar o t, tempo, para o lado direito, para o lado esquerdo, e o v, Vm, para o lado direito. Quando eu faço isso, o que vai acontecer com essa equação? T passando para lá, ele vai ficar na parte superior, e o Vm passando para o lado direito, ele vai ficar na parte inferior. Então, eu posso trocar a posição. Por que eu fiz isso? Porque eu vou pegar esse t, esse valor aqui, e vou substituir em cada uma das situações. Então, em vez de escrever t, eu vou escrever L sobre a velocidade de cada um. Então, eu vou escrever isso aqui lá em cima. Então, no lugar de eu colocar TB, eu vou colocar o deslocamento L vezes a velocidade que o som se propaga em B, menos, e o sinal de menos, L dividido por V de A, que é a velocidade do som que se propaga no detector A. 232 menos 220 vai dar 12. Eu posso pegar o L, os dois têm L's, eu posso isolar o L, né? Então, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. L, entre parênteses, é 1 sobre VB menos 1 sobre VA. Bom, eu posso tirar o MMC dessas duas partes da equação. Como é que eu faço para calcular o MDC? Eu posso, de uma maneira mais rápida, fazer o seguinte. Eu vou pegar o V de A e passar para a parte superior de VB e vou pegar o VB e passar para a parte superior de VA. E embaixo eu vou colocar o produto delas duas, né? Quando nós temos dois valores, né, dois valores escritos em forma de fração, eu posso escrever o MMC dessa forma que eu expliquei agora. Então, eu vou ter 12 é igual a L. Então, vai ficar V de A menos V de B dividido por V de A vezes V de B. Né? V de A, passei para a parte de cima. Então, V de A vezes 1 vai dar V de A. E V de B, também passei para o outro lado, na parte de cima. V de B vezes 1, também V de B. Então, vai ficar V de A menos V de B. E o produto deles dois é a multiplicação, né? V de A vezes V de B. E eu vou agora substituir o valor de cada um. Eu vou ter o quê nessa situação? 12 é igual a L. V de A é 1.540. Menos V de B é 340. Isso aqui, V de A vezes V de B, eu vou só escrever 1.540 vezes 340. Eu vou apagar a parte de cima para continuar. Então, eu vou ter 12, né, olhando para a parte de baixo, eu vou ter 12 igual a L. 1.540 menos 340 vai dar 1.200. E aqui eu vou só repetir. 1.540 vezes 340. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho um valor que tem um zero. Aqui também eu tenho zero. E lá em cima eu tenho dois zeros. Então, eu na matemática posso cortar esses dois zeros aqui. Dois zeros embaixo, dois zeros em cima eu corto. Eu tenho no lado esquerdo um valor 12. E no lado direito também, na parte superior, também eu tenho um valor de 12, multiplicando com L, né? Então, eu posso dividir os dois lados por 12, vai dar como resultado o quê? 1 igual a L. Eu dividi isso aqui por 12, deu 1. Dividido também por 12, vai dar 1 também. E embaixo eu vou ter 15
154 vezes 34. Se fizermos essa multiplicação de 154 vezes 34, ele vai dar um valor, vou só repetir, multiplicando vai dar 5.236. Então, eu tenho isso aqui. Esse valor aqui, ele está dividindo, eu passo para o outro lado, multiplicando com 1. Então, 5.236 vezes 1 vai dar 5.236 igual a L. Então, chegamos à conclusão que a distância entre o detector e o objeto, o bloco de gelo que vai cair, é de 5.236 metros. Se formos olhar a questão, o valor mais próximo é 5.240, que é a letra D, que é a resposta desta questão.